Fale menos e conquiste mais. Você já se viu com a mania de contar seus sonhos e planos para todo mundo e depois percebeu que aquilo te fez perder a vontade de seguir em frente? Não é só impressão. Existe um estudo publicado pela Universidade de Nova York que mostra que quando você fala sobre um objetivo em voz alta e recebe elogios ou aprovação por isso, o seu cérebro interpreta como se aquele objetivo já tivesse sido parcialmente cumprido. Isso se chama efeito de substituição simbólica. E ele pode matar sua motivação antes mesmo de você começar. Por isso, às vezes, quanto mais você fala, menos você faz. Porque o prazer de ter falado engana seu cérebro e te impede de sentir o impulso necessário para agir. Então, hoje, a mensagem é clara. Nesta semana, fale menos e conquiste mais. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu vou conquistar. E que esse seja o seu lema nessa semana. Olha só, eu entendo de verdade. Às vezes é difícil demais segurar a ansiedade. Logo no começo da semana, a gente já quer sair contando os planos, expondo o que quer mudar, o que quer fazer acontecer. Mas além do efeito desanimador que isso causa na nossa própria mente, como mostrou o estudo da Universidade de Nova York, abrir demais a boca nos deixa vulneráveis a outra coisa, a opinião do outro. Às vezes você compartilha algo simples, tipo, nessa semana eu vou usar menos o celular e tentar ler um livro. E o que você ouve é, ler um livro? Aquele que eu te dei há anos está ali, pegando poeira. Você mal saiu da 10ª página. E aí, esse comentário, que pode até ter sido feito com a intenção de te diminuir, sim, isso acontece, às vezes também pode não ter sido feito na maldade. Às vezes foi dito no automático, porque a pessoa não sabia o que dizer, ou respondeu daquele jeito porque cresceu num ambiente em que só aprendeu a se comunicar assim, criticando, ironizando, apontando falhas, sem filtro, sem empatia, sem reflexão. Mas independente de onde isso veio, uma coisa é certa. Esse tipo de comentário machuca. Ele gera discórdia, frustração, desânimo. E o pior, ele nos faz duvidar da gente. Faz a gente pensar 2 vezes antes de tentar de novo. E aí vem aquela sensação de paralisia, de que é melhor não tentar do que ouvir mais uma crítica. E aí nós acabamos não tentando mesmo. Em Provérbios 29, versículo 11, está escrito assim: o tolo dá vazão a todos os seus pensamentos, mas o sábio os guarda e os domina. Ou seja, nem tudo o que passa pela sua cabeça precisa sair pela sua boca. Tem gente que fala demais, não porque é sincero, mas porque não aprendeu a se dominar. E essa falta de controle faz a pessoa perder força. Perde o foco, perde a motivação e às vezes perde até relacionamentos. Porque quem vive falando tudo o que pensa, sem filtrar, sem refletir, também acaba entregando o que tem de mais valioso para quem não sabe cuidar. Já o sábio observa, ele pensa, reflete, guarda no coração,
porque ele sabe, o tempo de falar não é o tempo de todo mundo, é o tempo certo. E quem respeita esse tempo conquista mais, em silêncio. Mas tem muita gente que tem enfrentado dificuldade de mudar. Ou melhor, dificuldade de aplicar na prática as mudanças que vem buscando dentro de casa. Pessoas que tentam de tudo, que passam o dia mentalmente equilibradas, focadas, cheias de boas intenções, mas que, ao chegarem em casa, sentem a paciência sendo testada a cada segundo. E aí, com um comentário atravessado ou uma cobrança fora de hora, tudo desmorona. A calma vai embora, a voz se exalta e a sensação é de que nada mudou. Mas sabe qual tem sido o erro de muita gente nesse processo? Falar demais sobre a mudança, anunciar demais as sementes. Só que uma semente plantada não se vê, ela fica escondida, cresce em silêncio. E o que acontece é que, ao anunciar uma mudança que ainda está germinando, você acaba criando uma expectativa externa por resultados imediatos. E quando esses frutos não aparecem no tempo que o outro espera, vem a cobrança, a dúvida, o julgamento. Ué, você não disse que ia mudar? De novo isso? Você fala que quer melhorar, mas é sempre a mesma coisa? E a verdade é que muitas vezes quem ouve isso não está sendo injustiçado, está colhendo a consequência de ter prometido antes da hora. Porque quem diz que vai mudar 30 vezes, mas não cumpre em nenhuma, vai perdendo crédito, até dentro da própria casa. E recuperar essa confiança exige mais do que discurso. Exige silêncio, exige maturidade para não tentar provar com palavras o que só vai ser comprovado com atitudes. Por isso, nesta semana, guarde as sementes. Não fale sobre elas, não anuncie mudanças. Regue, cuide, trabalhe o solo do seu comportamento. Deixe que no tempo certo os frutos apareçam. Porque dentro de casa, onde as pessoas conhecem o seu tom de voz, o seu olhar e até o seu silêncio, não é o que você diz que vai convencer, é o que você vive. E se tem algo que precisa nascer em você, que nasça quieto. Porque a raiz só se aprofunda no escondido. E quando os frutos vierem, que não seja para provar nada para ninguém, mas para colher um ambiente mais leve, mais amoroso, mais verdadeiro. É mais fácil continuar anunciando mudanças e não cumprir nenhuma. É mais fácil repetir as promessas, continuar no automático, entrar em mais uma semana com o mesmo comportamento de sempre. Sem conflito, sem resistência, sem mudança real. Mas já dizia aquele ditado, o barato sai caro. E viver no modo fácil, no conforto de sempre, pode ser o que vai tornar a sua vida ainda mais difícil lá na frente. Porque não enfrentar o que precisa ser enfrentado pode até aliviar no agora, mas cobra com juros depois. E essa conta, uma hora ou outra chega. Chega no cansaço acumulado, na frustração constante, na sensação de que você está parado no tempo enquanto a vida está passando. Então, não foge mais da sua vida, não fuja das suas pendências, não foge do que você sabe que precisa resolver. Não empurre para amanhã o que já deveria ter sido mudado ontem. Porque às vezes o que está te cansando não é o que você tem para fazer, é o que você segue evitando. Tem coisa que só vai melhorar quando você parar de fingir que está tudo bem. Quando você encarar o que precisa mudar e pela primeira vez não falar sobre isso, mas fazer. E fazer calado, fazer firme, sem buscar aprovação, sem tentar convencer ninguém. Apenas vivendo de forma diferente, em paz com você, em silêncio com o mundo e em comunhão com Deus. Tem coisas que só quem vive entende, só quem carrega o próprio caos, a própria vontade de acertar,
a própria dor de errar novamente, sabe o quanto é difícil mudar de verdade. E ninguém vê o quanto você segura o que quer gritar. Ninguém vê as respostas que você engole, as pequenas escolhas que você faz todo dia para não voltar a ser quem era. Mas Deus vê. Ele vê quando você engole o orgulho e escolhe a humildade. Quando você respira fundo e não devolve no mesmo tom. Quando você fecha a porta do quarto para não explodir na frente de quem ama. Ele vê o esforço que ninguém elogia. E isso é o que importa. Porque o céu não se move por aplausos, ele se move por verdade. E quando você escolhe a verdade, mesmo em silêncio, mesmo com tropeços, mesmo com medo, você já está vencendo. Você está indo contra tudo o que antes te prendia. E isso não é pouco, isso já é milagre acontecendo devagar, por dentro. Tem horas em que você simplesmente se cansa. Cansa de justificar, cansa de tentar convencer, de esperar que alguém enxergue o que você está tentando mudar. Então, use esse cansaço a seu favor. Pare de explicar tanto, pare de se defender o tempo todo e transforme esse silêncio em terreno fértil. Porque o que realmente importa não precisa ser anunciado. O que é real cresce no escondido. E no fundo, você não precisa que os outros acreditem, só precisa continuar. Com calma, com foco, com consistência. Nesta semana, fale menos, sinta mais. Ore mais, observe mais. Cuide de você com respeito. Cuide dos seus com paciência. E continue caminhando, mesmo se for com passos pequenos. Porque a colheita vem. E quando vier, você não vai precisar dizer nada. As pessoas vão olhar para a sua vida e perceber: alguma coisa mudou. E aí você vai saber que valeu a pena. Cada silêncio, cada recomeço, cada escolha quieta que parecia pequena, mas que te aproximou de ser quem você nasceu para ser. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou conquistar. E viva essa semana com mais presença, mais sabedoria e menos palavras. Inicie um processo de cura em sua mente. Chegou o momento de você assumir a responsabilidade pela sua vida, entendendo que você é o protagonista da sua história e que algumas mudanças que você tanto quer viver vão começar com um pequeno passo. Você pode viver um tempo de cura e pode superar tudo o que te aflige e te impede de avançar, no momento em que você firmar um compromisso consigo mesmo, com o seu crescimento interior e com a sua mudança de vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e eu imagino que você deve me conhecer do meu outro canal, Minuto com Deus, onde mensagens de fé são postadas todos os dias. Se inscreva aqui no canal Minuto Reflexão também, pois todo dia nós postamos reflexões para te ajudar em sua luta diária contra a ansiedade, o desânimo e o esgotamento mental. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like para nos apoiar aqui no YouTube. É tempo de cura. Sabe, tem alguns momentos da nossa vida em que chegamos em um estado onde a nossa mente diz: chega, eu preciso viver uma mudança agora. Em meio às turbulências da vida, encontramos momentos cruciais em que a nossa mente clama por uma transformação profunda. É como se a própria alma se erguesse, demandando mudança e cura. E é exatamente nesse ponto que você se encontra agora, pronto para dar esse salto significativo em direção ao seu crescimento interior. A jornada de cura não é apenas uma escolha, mas um chamado irresistível para alcançar uma vida mais plena e significativa.
E como protagonista dessa história, você tem o poder de moldar o enredo que deseja viver. Como um escultor habilidoso, você esculpirá o caminho da cura com cada passo corajoso que der em direção a si mesmo. A verdadeira cura começa quando você olha para dentro, em busca da essência que pulsa em seu ser. É um mergulho corajoso em suas próprias profundezas, onde você confrontará os seus medos e enfrentará suas sombras. Mas não tema esse processo, pois é justamente ao olhar para as partes mais escuras de si que a luz da transformação emerge. A cura é como uma dança delicada entre o passado e o futuro, um diálogo sincero entre o que foi e o que poderá ser. Você aprenderá a acolher suas experiências pregressas sem se prender a elas, pois reconhecerá que a verdadeira força está no presente, no aqui e agora, onde sua história se desenrola a cada instante. Não se trata apenas de mudar, mas de compreender profundamente quem você é e o que você deseja para a sua vida. É como uma ressonância interna, um alinhamento de valores, de sonhos e anseios que vão te impulsionar na direção certa. Cada passo que você der em direção à cura trará consigo uma renovação, como a chegada da primavera após o inverno rigoroso. Você florescerá em novos sentidos, sabores e cores, descobrindo aspectos de si mesmo que estavam adormecidos. No entanto, lembre-se de que esse processo de cura não precisa ser solitário. Você pode buscar o apoio de pessoas que lhe tragam inspiração e carinho, compartilhando suas inquietações e suas vitórias. Seja generoso consigo mesmo, permitindo-se tropeçar e se levantar quantas vezes forem necessárias, pois é no processo de aprendizado que a verdadeira evolução acontece. E à medida que você se cura, verá que sua luz interna brilhará intensamente, irradiando o bem-estar, que vai contagiar todos ao seu redor. A cura não é apenas para si mesmo, mas um presente que se expande para tocar a vida de muitas pessoas. Você pode iniciar um processo de cura em sua mente de maneiras simples, como, por exemplo, cumprindo algumas pequenas tarefas. Esvazie as lixeiras do seu escritório, lave as vasilhas que estão acumuladas na pia antes que elas se acumulem mais. Responda aquelas pessoas que te enviaram mensagens. Leia mais algumas páginas daquele livro que você começou a ler há algum tempo. Enfim, todos esses pequenos passos podem ser usados por você como um início desse processo de cura. Claro que, à medida que você vai avançando em seu processo, outras etapas vão surgindo. E nelas, talvez, você precise de dar alguns passos maiores, como, por exemplo, iniciar uma terapia, começar a praticar exercícios físicos regularmente, seja na academia ou por conta própria, caminhando perto da sua casa, por exemplo. Mas se você der o primeiro passo, se você der esses pequenos passos, pode ter certeza que você estará mais forte e mais preparado no momento em que precisar dar um grande passo. À medida que você abraça esses pequenos passos rumo à cura, uma força interior adormecida começará a despertar. Você sentirá o poder da autenticidade fluindo em suas ações, como se cada passo dado ecoasse no universo, anunciando a sua determinação em se transformar. As sementes do crescimento brotarão dentro de você, alimentadas pelo compromisso consigo mesmo. Esse processo não precisa seguir uma trilha pré-determinada, pois cada jornada de cura é única e pessoal. O importante é que você esteja aberto para escutar a sua própria voz interior,
descobrindo novos potenciais que nem mesmo imaginava possuir. É normal que, ao longo dessa jornada, algumas sombras do passado possam surgir, mas agora você estará preparado para encará-las de frente. Lembre-se de que a cura não é um processo linear e momentos de desafio são uma parte essencial da transformação. Seja gentil consigo mesmo nesses momentos, entendendo que a cura também requer paciência e compreensão. Enquanto você se aprofunda nesse processo, as sincronicidades começarão a ocorrer, trazendo encontros e acontecimentos que vão parecer verdadeiras peças de um quebra-cabeça. A vida, que antes parecia desconexa, agora ganhará um novo sentido, e você perceberá que tudo está interligado, coexistindo em harmonia. Com o tempo, a sua mente se abrirá para uma percepção mais ampla do mundo ao seu redor, como se os véus que o limitavam fossem removidos, revelando uma realidade mais profunda e significativa. As respostas que você busca há tanto tempo começarão a surgir de dentro de si mesmo, como uma nascente de sabedoria que sempre esteve presente, apenas esperando para ser descoberta. E quando menos esperar, você estará vivendo plenamente a sua transformação, celebrando a conexão íntima que criou consigo mesmo e com o universo que o envolve. Essa cura não é apenas uma etapa em sua vida, mas sim um processo contínuo e eterno de autoconhecimento e expansão. Quantas vezes você já se prendeu a algo que fez ou deixou de fazer, carregando essa culpa por anos como um peso que parece impossível de largar? Quantas vezes já se cobrou por não ser bom o suficiente ou perfeito aos seus próprios olhos ou aos olhos dos outros? Isso é algo que todos nós, em algum momento, precisamos enfrentar e transformar. O auto-perdão não é só uma prática de amor próprio, mas uma escolha que nos permite viver de maneira mais leve e mais plena. É deixar ir o que já não nos serve, para que possamos, enfim, experimentar a paz verdadeira. Deus está ao seu lado em todo esse processo, a cada instante, pronto para te ajudar a se libertar desses fardos. Quando buscamos nos perdoar, Ele oferece sua graça infinita, lembrando que somos profundamente amados e que aos olhos dele, cada um de nós tem um valor inestimável. Deus entende nossos erros, nossas falhas e espera que possamos aprender com eles, sempre com amor e compaixão. Ao nos entregarmos a Ele e pedirmos sua ajuda nesse caminho de auto-perdão, estamos abrindo espaço em nossos corações para que a paz e a plenitude floresçam. Se Deus, com seu amor imenso, é capaz de nos perdoar, por que não podemos fazer o mesmo por nós mesmos? Recentemente, eu descobri uma verdade muito antiga. Eu descobri que, para você ter um bom relacionamento com qualquer pessoa que seja seu cônjuge, seu namorado ou namorada, seja alguém da família, um amigo, enfim, para se relacionar bem com alguém, você precisa se relacionar bem consigo mesmo antes. Ah, mas isso é antigo, disso eu já sei. Talvez você esteja pensando. Mas sabe o que é engraçado? Todo mundo sabe que precisa beber água, mas o hospital está cheio de pessoas com problemas renais devido à falta de água todos os dias. A gente sabe das coisas, mas raramente as colocamos em prática. Você precisa começar a se amar. Você precisa mudar o seu relacionamento consigo mesmo. Talvez hoje você tenha aceitado pessoas que te fazem mal em sua vida e tem mantido essas pessoas por perto, pois você nem se dá conta de que elas estão te fazendo mal. Você se trata tão mal que nem consegue perceber quando fazem o mesmo com você. Eu não quero falar de autoestima hoje, pois talvez seja tema para outro momento, mas eu quero falar sobre perdão. Eu quero falar do auto-perdão.
eu acho que você precisa aprender a se perdoar mais. Esse é um ponto crucial. A forma como nos tratamos reflete diretamente em como permitimos que os outros nos tratem. Quando nos relacionamos bem conosco, começamos a colocar limites, a reconhecer o que é saudável e o que não é, e a entender o valor que nós temos. A relação consigo mesmo é a base de qualquer outro relacionamento. Pode parecer clichê, mas é uma verdade que muitos de nós ignoramos. Aprender a se valorizar, a se respeitar e a entender que você merece o mesmo carinho que oferece aos outros é fundamental. Afinal, de que adianta procurar amor e respeito dos outros se nem ao menos conseguimos enxergar isso em nós mesmos? Reconheça a humanidade em seus erros. Todos nós cometemos erros. Errar faz parte da experiência humana e é através dos erros que aprendemos e crescemos. Reconheça que você é humano e que, como todos os seres humanos, está sujeito a falhas. Tire da sua mente essa ideia de que existem pessoas perfeitas, de que algumas pessoas nunca erram e que somente você comete erros. Não tente se justificar na ideia e na percepção de que outras pessoas também erram. Claro que não, nunca vá por esse caminho, mas também não vá pelo caminho de acreditar que existem pessoas perfeitas, pois assim você se coloca em um estado de imobilidade, de medo de avançar. Você pensa, eu nunca serei perfeito, então por que melhorar? Por que mudar? Esse pensamento é um obstáculo, pois talvez você use isso como desculpa para não buscar uma evolução na sua vida. O que você deve lembrar é que ninguém é perfeito. Todos cometemos erros e todos temos algo que precisa ser melhorado em nós. Aprenda com o passado, mas não viva nele. Refletir sobre nossos erros é importante, mas viver constantemente no passado pode ser destrutivo. Use suas experiências passadas como lições para melhorar no futuro, mas não permita que elas definam quem você é hoje. Volte ao passado somente como um lugar de referência e não como um lugar de permanência. O passado não volta, o futuro a Deus pertence e tudo o que temos é o momento presente. Parece ser algo fácil de se fazer, mas talvez essa seja uma das coisas que mais estamos desaprendendo: estar presentes. Estamos o tempo todo ansiosos, esperando por algo novo, por uma nova foto, uma nova música, um novo filme, uma próxima saída, uma nova roupa, mais uma curtida, mais um vídeo. Vivemos num ritmo acelerado e desenfreado. E quando não estamos pensando nisso, estamos pensando em quê? No passado. Em cada um daqueles erros que cometemos antigamente, mesmo que ninguém se lembre de que eles tenham acontecido. Pratique a compaixão consigo mesmo. Seja gentil com você. Imagine como você trataria um amigo querido que cometeu um erro e tente aplicar a mesma compaixão a si mesmo. Lembre-se de que você merece amor e compreensão, assim como qualquer outra pessoa. Essa ideia de se maltratar depois de cometer um erro vem da ideia de que você só vai aprender se for punido pelo que fez. Mas há diversas formas de aprender. Pare de repetir na sua mente palavras de ódio, de raiva e de desprezo. Acredite, você se torna aquilo que alimenta em seu interior. E se em seu interior só há ódio contra si mesmo, isso será tudo o que você vai oferecer aos outros. Sua relação consigo mesmo só vai piorar, pois essa onda de autopunição só cria mais ódio e autodesprezo, como uma bola de neve. Estabeleça metas realistas. Às vezes, a gente coloca metas inatingíveis e quando falhamos, somos extremamente duros conosco. Estabeleça as metas realistas e dê a si mesmo o crédito pelo progresso feito, mesmo que ele seja pequeno. Respire fundo, seja coerente com a realidade e busque metas que sejam alcançáveis.
Não sonhe em criar asas e sair voando, mas sonhe, quem sabe, em fazer muitas viagens de avião. Se você entende essa mensagem, escreva aqui nos comentários: eu entendo, só para eu saber quem está me ouvindo até aqui. Desenvolva uma prática de auto-perdão. Faça uma prática diária de auto-perdão. Tire um momento do seu dia para refletir sobre si mesmo, sobre suas ações, sobre sua influência na vida das pessoas, mas sem se julgar. Tente se ver como veria um amigo que procura desabafar sobre algo errado que fez e se arrependeu. Sempre que perceber que está se colocando para baixo, olhe para dentro de si com carinho e diga para si mesmo algo como: eu me perdoo pelos erros do passado e escolho viver em paz no presente. Busque apoio. Não hesite em procurar ajuda, até profissional, se for necessário. Um terapeuta, um conselheiro. Essas pessoas podem oferecer técnicas e perspectivas que facilitam o processo de auto-perdão e cura. Passou da época da gente encarar terapia ou consulta psiquiátrica como algo para pessoas malucas. Assim como a gente cuida do corpo em médicos que cuidam do corpo, precisamos cuidar da mente com profissionais que cuidam da mente. Deus também age através desses profissionais, orientando e iluminando o seu caminho para que você tenha a ajuda que precisa. Eu te convido a escrever nos comentários: eu me perdoo. Quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso?
Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço. Mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento
em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada e você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro, perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta e quando olha de longe consegue ver a imagem completa, consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia, porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo, agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando, mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da Tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de Ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente, que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas, que a Tua presença seja revelada agora e que essa pessoa, que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito, que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã.
Que todos possam sentir a tua presença, onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A batalha da mente. Como superar os pensamentos tóxicos. Você vai vencer. Essa luta que parece tão difícil, esse gigante que insiste em se colocar no seu caminho, não é maior do que a força que Deus colocou em você. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando agora, a vitória já está reservada. Cada desafio que surge na sua vida é uma oportunidade de superar seus próprios limites e de descobrir que com fé e determinação você pode vencer qualquer obstáculo. Acredite, você não está sozinho e a vitória é sua. Deus se importa com você e com cada detalhe da sua vida, inclusive com a sua saúde mental. Ele vê as batalhas que você trava dentro da sua mente, conhece os pensamentos que você esconde de todos e entende as dores que você carrega. Ele está ao seu lado, sustentando você a cada passo, mesmo quando parece que a luta é grande demais. Assim como Davi enfrentou Golias com coragem, sabendo que Deus estava com ele, você também pode enfrentar os gigantes da sua mente, com a certeza de que não está sozinho. Pense nisso. Davi era um jovem comum, sem treinamento militar, sem armas sofisticadas, mas com uma fé inabalável. Ele enxergava a batalha de forma diferente, porque sabia que não lutava sozinho. Golias representava medo, intimidação e o impossível. Mas Davi olhou para aquele gigante como uma oportunidade de glorificar a Deus e vencer aquilo que parecia insuperável. E na sua vida, quais são os Golias que você tem enfrentado? Talvez seja a ansiedade que te paralisa, o medo do futuro ou os pensamentos que te fazem acreditar que você não é suficiente. Lembre-se, assim como Deus foi com Davi, Ele também é contigo. Muitas vezes, nossos gigantes internos não são visíveis para os outros, mas são devastadores para nós. Enquanto Golias era um gigante físico que ameaçava o povo de Israel, nossos gigantes podem ser mentais e emocionais. Eles são os pensamentos persistentes que nos fazem duvidar de nós mesmos, que nos lembram dos nossos erros e que tentam nos convencer de que não somos bons o suficiente. Mas Deus nos capacitou para superar qualquer obstáculo, por maior que pareça. Ele nos deu ferramentas poderosas como a fé, a oração e a resiliência para enfrentarmos nossas lutas internas. Olá, você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você busca por uma vida mais leve, com mais saúde mental e motivação. Deixe o seu like nesse vídeo, pois assim você ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Já deixou o seu like aqui? Obrigado, que Deus te abençoe. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas, armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas ao mesmo tempo, a mente também pode se tornar um campo de batalha. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje vamos conversar sobre o campo de batalha que existe em nossa mente e como podemos vencer essa batalha todos os dias. A mente pode ser comparada a um jardim. Quando você planta sementes de esperança, paz e fé, ela floresce, gerando frutos de alegria e satisfação. Mas quando permitimos que ervas daninhas como o medo, a raiva e o ciúme cresçam, elas sufocam as boas sementes, impedindo o florescimento de pensamentos saudáveis. Assim como um jardineiro precisa cuidar constantemente do solo, arrancando as ervas daninhas e nutrindo as plantas boas, você também precisa cuidar da sua mente, escolhendo cuidadosamente os pensamentos que alimenta.
Pense em um jardim mal cuidado. Se você não remove as ervas daninhas, elas rapidamente tomam conta do espaço, sufocando as flores e plantas que poderiam crescer ali. Assim é com a mente. Pensamentos tóxicos não precisam de incentivo para crescer. Eles se alimentam da inércia. Quando deixamos de vigiar nossos pensamentos, as ervas daninhas do medo, da culpa e da inveja ocupam cada espaço disponível, tirando a energia e a beleza que poderiam existir. Por outro lado, um jardineiro dedicado sabe que precisa investir tempo e esforço diário para cultivar algo belo e produtivo. O mesmo princípio se aplica à sua mente. Escolha alimentar aquilo que gera vida. Um ponto essencial para manter a mente saudável é reconhecer que pensamentos negativos não surgem do nada. Eles são alimentados por nossas experiências, pelos conteúdos que consumimos e pelas vozes internas que criamos ao longo do tempo. Significa que você tem o poder de mudar esse padrão. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, o que está na sua mente pode alterar completamente a maneira como você percebe o mundo. Isso pode distorcer totalmente a realidade, criando uma imagem que não corresponde aos fatos. Por exemplo, imagine uma pessoa que ao longo da vida ouviu constantemente que nunca seria bom o suficiente. Essa ideia se transforma em uma lente através da qual ela enxerga tudo. Uma promoção no trabalho pode ser vista como sorte, enquanto um erro menor é encarado como prova de sua incapacidade. Esses padrões de pensamento não refletem a verdade, mas sim uma distorção criada pela repetição de mensagens negativas. Agora pense nos gigantes que você enfrenta dentro da sua mente todos os dias. É curioso como tantas pessoas admiram Davi por ter derrubado Golias, um gigante que parecia invencível. Mas e os gigantes que enfrentamos diariamente? Quem fala deles? O ciúme, a raiva, a insegurança, o medo, todos eles são gigantes que nos desafiam e muitas vezes nos paralisam. Assim como Davi confiou em Deus para enfrentar Golias, você pode confiar no Senhor para enfrentar os seus gigantes internos. Não subestime o poder que existe dentro de você quando Deus está ao seu lado. Imagine o gigante do medo. Ele se apresenta como uma sombra imensa, sempre exagerando os riscos, ampliando as dificuldades e minimizando suas capacidades. Mas será que o medo é realmente tão grande quanto parece? Assim como Golias foi derrotado com uma pedra simples, o medo também pode ser enfrentado com ações pequenas, mas consistentes. Primeiro ensinamento: tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, verso 2. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Salomão começa o livro de Eclesiastes com uma reflexão poderosa e, à primeira vista, desconcertante. Ele declara que tudo é vaidade, o que nos faz questionar como pode a vida, com todas as suas conquistas e momentos, ser chamada de vaidade. Mas o que Salomão está nos dizendo não é que a vida não tem valor, mas que tudo o que buscamos aqui na terra, dinheiro, fama, prazer, poder, é transitório e vazio, quando Deus não ocupa o centro. Agora pense em você. Quantas vezes você já colocou sua felicidade em algo material? Pode ter sido em um carro novo, um celular de última geração ou até mesmo em uma meta da sua carreira. E ao atingir aquilo que parecia tão importante, a alegria durou apenas alguns momentos. Logo foi substituída pela busca por algo maior. Isso é a vaidade de que Salomão fala, uma ilusão de que algo externo pode preencher o vazio interno. Mas veja como essa percepção pode ser libertadora. Quando entendemos que tudo é vaidade, nos permitimos viver com mais leveza. Se as dificuldades são passageiras, por que dar tanto poder a elas? Se o fracasso é temporário, por que temer tanto a possibilidade de falhar? Essa é uma das maiores lições de Eclesiastes.
Ao perceber que tudo passa, inclusive os momentos difíceis, ganhamos coragem para recomeçar. O medo de tentar algo novo, por exemplo, muitas vezes está ligado ao nosso ego, uma forma de vaidade que nos impede de arriscar, por medo de fracassar ou de sermos julgados. Por outro lado, a mesma ideia de que tudo é vaidade também nos dá alívio diante das dores inevitáveis da vida. Se uma perda nos paralisa, podemos lembrar que, assim como as alegrias, o sofrimento também é transitório. E ao reconhecer que as coisas terrenas são passageiras, somos incentivados a valorizar o que é eterno. Nossa conexão com Deus e as pessoas ao nosso redor. Portanto, reflita: o que você tem permitido que domine sua vida? É algo passageiro ou algo eterno? Não se deixe enganar pelas vaidades deste mundo. Viva com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade de crescer e se aproximar mais de Deus. Segundo ensinamento: há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo para tudo. Essa frase, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, encapsula uma verdade profunda sobre a vida. Ela nos lembra que cada momento tem um propósito e que a vida é feita de ciclos. Há momentos de plantar e momentos de colher, de sorrir e de chorar, de começar e terminar. Entender isso é essencial para viver com sabedoria e paz. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque algo que queria muito ainda não aconteceu? Talvez um sonho que parece distante ou uma oração que parece não ter sido respondida. É nesses momentos que a lição de Salomão se torna vital. Ele nos lembra que Deus tem um tempo perfeito para tudo e que enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nosso favor. A ansiedade nos faz querer apressar o processo, mas confiar no tempo de Deus nos ensina a descansar e a viver o presente com gratidão. Pense na fase em que você está vivendo. Talvez você esteja em um momento de espera, tentando entender por que algo ainda não deu certo. Ou talvez esteja em um período de colheita, colhendo os frutos de escolhas e esforços do passado. Seja qual for a fase, lembre-se de que cada uma delas tem um propósito. Mesmo as estações difíceis nos ensinam lições valiosas, moldando nosso caráter e nos preparando para o que está por vir. Reconhecer que há tempo para tudo nos ajuda a valorizar mais o tempo presente. Vivemos em uma era em que estamos sempre correndo atrás do futuro, mas Salomão nos ensina a parar e olhar ao nosso redor. Quais bênçãos você tem hoje? Quais oportunidades estão diante de você agora, mas que talvez você esteja negligenciando porque está tão focado no que ainda não aconteceu? E não se esqueça, respeitar os ciclos da vida também significa respeitar os ciclos das outras pessoas. Assim como você está em um processo, os outros também estão. Portanto, seja paciente com os erros e as limitações dos outros, assim como Deus tem sido paciente com você. Terceiro ensinamento: a sabedoria é melhor que a força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 16. A sabedoria vale mais do que a força, mas a sabedoria do pobre não é reconhecida e ninguém presta atenção no que ele diz. Salomão nos ensina que a sabedoria é um bem inestimável, superior até mesmo à força física ou ao poder. Pense nisso. Enquanto a força pode resolver problemas de maneira imediata, a sabedoria nos guia a soluções duradouras e nos ajuda a evitar erros desnecessários. Nesse mundo, a sabedoria nem sempre é valorizada, especialmente quando vem de alguém que não possui status ou influência. Quantas vezes você já se viu em uma situação em que sua calma e sua reflexão poderiam ter evitado um problema, mas você cedeu ao impulso? Ou talvez tenha oferecido um bom conselho a alguém que o ignorou, apenas para ver essa pessoa cometer um erro que poderia ter sido evitado. Isso pode ser frustrante, mas Salomão nos encoraja a continuar cultivando a sabedoria, independentemente do reconhecimento alheio.
A sabedoria nos ajuda a lidar com conflitos, a tomar decisões mais inteligentes e a construir relacionamentos mais saudáveis. Quando reagimos com sabedoria, evitamos dizer ou fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. Mas a sabedoria não é apenas uma qualidade passiva. Ela nos desafia a agir, a buscar conhecimento e a aplicar as lições que aprendemos em nossas experiências diárias. Se você já sentiu que seus esforços para ser sábio não foram valorizados, lembre-se de que a maior recompensa da sabedoria não está nos aplausos dos outros, mas na transformação que ela traz para a sua vida. Ser sábio é uma escolha que impacta todas as áreas da nossa existência, desde as nossas decisões financeiras até os nossos relacionamentos mais íntimos. E mesmo que as pessoas ao seu redor não percebam ou valorizem sua sabedoria de imediato, Deus vê. Ele se agrada quando escolhemos caminhos que refletem prudência, paciência e amor. Às vezes, uma decisão aparentemente insignificante pode moldar completamente o nosso futuro. Por exemplo, ao escolher perdoar em vez de guardar rancor, você preserva a sua paz. Ao decidir ouvir em vez de falar, você aprende mais sobre o outro e fortalece relacionamentos. Esses pequenos atos de sabedoria não precisam ser anunciados, mas eles criam uma vida cheia de propósito e harmonia. Pense também na sabedoria que vem de Deus. Salomão pediu sabedoria ao Senhor e Deus lhe deu em abundância, mostrando que esse é um presente de Deus disponível para todos nós. Escolha a sabedoria e ela te escolherá. Se aproxime da luz, se aproxime do que é verdadeiramente útil e você verá a sua vida mudar da água para o vinho. Quarto ensinamento: valorize os momentos simples. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Por isso eu cheguei à conclusão de que o melhor que a pessoa pode fazer é comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhou com o seu trabalho. Vivemos em um mundo que valoriza o ter acima de tudo. Salomão, no entanto, nos ensina a importância de simplesmente ser. Ele nos convida a encontrar alegria nas coisas simples da vida, aquelas que muitas vezes passam despercebidas em meio à nossa correria diária. Quando foi a última vez que você realmente saboreou uma refeição sem ficar com o rosto colado no celular assistindo algo? Ou qual foi a última vez que você agradeceu por um momento tranquilo ao lado de alguém que ama? Talvez hoje você esteja tão focado em alcançar algo maior, uma promoção, um sonho distante ou uma conquista material, que se esqueceu de olhar ao seu redor e perceber as bênçãos que já possui. Salomão nos lembra que aproveitar os frutos do nosso trabalho é um presente de Deus. Isso não significa que devemos nos acomodar ou desistir dos nossos sonhos, mas sim que podemos aprender a ser gratos no caminho e não apenas quando chegarmos ao destino. Muitas vezes, a verdadeira felicidade está nos momentos simples e cotidianos. O sorriso de um filho, o pôr do sol após um dia cheio, ou a satisfação de concluir uma tarefa com excelência. Valorizar os momentos simples também significa viver no presente. Muitas pessoas passam tanto tempo relembrando o passado ou planejando o futuro que esquecem de viver o agora. Mas o agora é tudo o que temos. Quando aprendemos a agradecer por cada pequena alegria, nosso coração se enche de paz e a vida ganha um significado muito mais profundo. Não deixe que a ambição, por mais legítima que seja, roube de você a capacidade de apreciar o que já possui. Deus nos abençoa de maneiras diferentes todos os dias. Basta pararmos para notar. Faça isso hoje. Olhe ao seu redor e encontre motivos para agradecer. Afinal, a felicidade não está no destino, mas na jornada. E o quinto ensinamento: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados.
O propósito maior da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas o que significa temer a Deus? Não se trata de medo, mas de respeito profundo, reverência e obediência amorosa. É reconhecer que Deus é o Criador e que tudo o que somos e temos vem dele. Temer a Deus nos dá direção. Quando colocamos Ele em primeiro lugar, encontramos um propósito que vai além de nós mesmos. Muitas vezes, tentamos buscar sentido em coisas passageiras, mas Salomão nos lembra que o verdadeiro significado da vida está em viver para algo eterno, para aquele que nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos. Obedecer a Deus não é um peso, é um privilégio. Quando seguimos os mandamentos de Deus, não estamos apenas cumprindo regras, mas vivendo de acordo com o plano dele, que é sempre bom, perfeito e agradável. E mesmo que às vezes não entendamos por que algo está acontecendo, confiar em Deus nos dá paz, porque sabemos que Ele está no controle. Reflita sobre sua própria vida. Há algo que você sente que precisa entregar a Deus? Talvez seja uma preocupação, uma decisão difícil ou até mesmo um sonho que parece grande demais para ser realizado. Temer a Deus significa confiar que Ele sabe o que é melhor para você e que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando as coisas parecem confusas. No final das contas, Salomão nos ensina que nada neste mundo pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Quando vivemos com Ele, encontramos paz, propósito e a verdadeira felicidade. Essas foram as 5 lições de sabedoria de Eclesiastes. Cada uma delas nos desafia a viver com mais propósito, gratidão e dependência de Deus. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários sabedoria. Se você, a partir de hoje, vai escolher a sabedoria ao invés da impulsividade. Estamos juntos nessa caminhada de crescimento e aprendizado. Deus está contigo e nós aqui do canal Minuto Reflexão também estamos. Até o nosso próximo vídeo.